é de nosso conhecimento que os irmãos estão em um trabalho, um tema para cada dia, né? E o tema de hoje é dedicar-se a uma vida de oração. E eu quero convidar os irmãos para que abram já um versículo da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, verso de número 6. É bem conhecida esta passagem, ela é bem falada, até cantada em alguns louvores. Eu espero os irmãos se localizarem aí. Se os irmãos quiserem ficar no pé e verem essa palavra, os irmãos estão na casa de vocês. Amém. Todos encontraram? Isaías capítulo 55, versículo 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Somente esse versículo, os irmãos podem se assentar. Quando eu fiquei sabendo da temática deste dia, o Senhor colocou no meu coração algo diferente para estar trazendo aqui para os irmãos. Então eu peço aos irmãos que hoje eu não vou ministrar a palavra sozinho, os irmãos vão ministrar a palavra junto comigo. Ou seja, os irmãos vão falar a palavra de Deus junto comigo hoje aqui. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para estar falando com os irmãos nesta noite. Então os irmãos não guardem a Bíblia, não fechem, não ponha de lado, deixa ela próximo das suas mãos aí para que vocês possam se localizar bem rápido para ministrar a palavra junto comigo. Amém, queridos? Amém. Amados, o tema dedicar-se a uma vida de oração é um tema que para os nossos dias que nós estamos vivenciando é um tema um tanto quanto que deve ser lembrado todos os dias da nossa vida, embora pouco se ouve falar ultimamente sobre este tema, sobre uma vida dedicada à oração. Queridos, o Senhor tem tratado comigo quando eu paro para meditar na palavra e nós vamos ali naquilo que o Espírito Santo vai nos conceder. Pois bem, eu gostaria de falar para os irmãos e começar a ministração com uma pergunta: o que é a oração? Por que eu faço essa pergunta logo de início? Porque para nós fazermos alguma coisa, para nós tomarmos alguma atitude ou alguma ação que seja, nós temos que ter conhecimento daquilo que iremos fazer. Então nós temos que saber, aí eu fiz uma pergunta: o que é a oração? Para que nós dediquemos a nossa vida à oração, precisamos saber o que é a oração. Ou seja, os irmãos que possuem aqui um automóvel, os irmãos não vão a uma loja qualquer, escolhem um carro aleatoriamente e falam: eu vou comprar esse daqui. Não! Os irmãos pesquisam, os irmãos já têm em mente o veículo que os irmãos vão comprar, os irmãos já têm mais ou menos a loja que os irmãos vão encontrar aquele veículo, para que se tenha uma segurança e a procedência daquele veículo. Então vocês vão fazer aquela compra com consciência e ciência do que se está fazendo. Então, para nós termos uma vida dedicada ao Senhor, nós temos que saber na oração, nós temos que saber o que é a oração. A oração, amados, ela é a comunicação entre vocês, entre eu e o Senhor Deus. Foi um método e um meio de comunicação que o Senhor estabeleceu desde o princípio para se comunicar com o homem e o homem com ele. Amados, a oração ela é o elo que nos liga a Deus. O que é o elo? É como uma corrente. A corrente não é formada por vários e vários elos. Queridos, a oração é
estamos recebemos, presenciamos as promessas de Deus na vida dos nossos irmãos e principalmente nas nossas vidas. Porque Deus, amados, Ele nos faz infinitas promessas, mas existem algumas promessas que o Senhor nos faz que depende que este elo chamado oração seja executado, porque senão a promessa não se realiza. Ela não vai se concretizar se nós não mantermos o elo firme e sem trinca, sem quebra. O elo tem que estar perfeito, não pode estar quebrado. Ou seja, a sua comunicação com Deus não pode estar rompida de maneira nenhuma. Por isso que eu disse que é um elo, uma corrente, ela se quebra. Uma corrente, você consegue serrar o seu elo. E a oração é como o elo de uma corrente. E nós temos que tomar muitos cuidados, porque esse elo está todos os dias sofrendo e querendo ser quebrado. Por quê? Pelo adversário da nossa alma. Amados, agora os irmãos vão me ajudar. Eu gostaria que os irmãos ou das irmãs abrissem a sua Bíblia, e todos podem abrir, mas eu gostaria que um abrisse, se levantasse e fizesse a leitura de forma que toda a igreja pudesse ouvir. Como deve ser feita a oração? Como nós devemos fazer a oração? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14. Vocês vão ler dois versículos, versículo de número 13 e versículo de número 14. Capítulo 14, versículos 13 e 14. Como deve ser feita a oração? Primeiro ponto, os irmãos podem se manifestar em lei, embora não esteja aqui, mas pode ler. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém. Então, primeiramente, a oração tem que ser feita em nome de Jesus. para que aquilo que nós estamos comunicando seja primeiramente ouvido e depois realizado. Então a oração, amados, toda a sua oração, a minha oração, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Aleluia. Porque foi o próprio Jesus que disse, não foi somente essa passagem. Jesus afirmou: tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos concederá. Mas é em nome do Senhor Jesus. Ou seja, para aqueles que não conhecem a Deus verdadeiramente como Ele é, ou a Jesus, é impossível que essa pessoa seja ouvida por Deus. Porque para ser ouvida por Deus tem que passar pela cruz de Cristo. Tem que ser salva na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: tudo quanto em meu nome. Ou seja, Jesus poderia falar: você pode orar, pedir direto a Deus, em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. Não, é em meu nome. Porque tem que passar por Cristo, tem que conhecer a Cristo, tem que conhecer a obra de Deus através do Senhor Jesus Cristo, para que assim a sua oração seja ouvida e atendida pelo Senhor. Amém, querido? Amém. A próxima referência está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo 14. Eu espero os irmãos se localizarem ali. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Pode ler. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, primeiramente, a nossa oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus.
segundo lugar, em quê? Segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Por que segundo a vontade de Deus? Porque, como diz a própria palavra, os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos. Ou seja, pode ser que aquilo que nós estamos pedindo em nome do Senhor Jesus, os irmãos podem até pensar, mas eu oro, o Senhor não se manifesta e também não dá aquilo que eu estou pedindo tanto. Aí eu pergunto aos irmãos, os irmãos já perguntaram ao Senhor, Senhor, é da tua vontade? Oh Deus, aleluia. Por quê, queridos? Tem coisas que para nós parecem ser inofensivas, parece que não nos vai fazer nenhum mal e não nos trazer nenhum dano, mas quando nós pedimos a Deus e parece que não se concretiza, não acontece, e nós não perguntamos, nós não nos atentamos a este detalhe, será, Senhor, que esta é a sua vontade? Sabe por quê, queridos? O Senhor nunca vai lhe conceder algo que vai lhe conduzir à perdição. O Senhor nunca vai lhe dar algo que lhe conduza à perdição. O Senhor nunca vai te dar algo que vai trazer, sabe o que é sobre você? Frustração. O Senhor nunca vai lhe conceder algo que lhe frustre. Amém. Amém. Amém, Senhor. Por quê? O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida da sua igreja. Agora, quando nós alcançamos algo e nós nos frustramos ou traz algum dano para nós, não é bênção de Deus, porque Deus não, as bênçãos de Deus não se tornam maldição. Então a nossa oração tem que ser feita em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós temos que ver através da nossa oração se isso que nós estamos pedindo é da vontade do Senhor, se isso vai agradar ao Senhor, se isso vai trazer algum benefício para a nossa vida, se o nome do Senhor vai ser glorificado nisso que você tanto almeja. Por que, queridos, às vezes nós nos preocupamos muito, seria hipocrisia minha falar que eu não me preocupo com a minha vida material, é muita hipocrisia da minha parte falar isso, porque hoje nós vivemos em um sistema capitalista onde todos estão preocupados com ter. Mas será que se nós alcançarmos tudo o que queremos, será que isso não vai nos atrapalhar na presença de Deus? Será que isso não vai roubar o nosso tempo na presença de Deus? Será que isso não nos vai tirar da casa de Deus? É isso que vai cerrando ela na corrente, para fazer com que a corrente se rompa e se perca a comunhão com Deus. Esta é a verdadeira comunhão com Deus. Quando você tem a liberdade de dobrar os seus joelhos e conversar com o Senhor. Agora, um dos irmãos ou irmã me ajude aí, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo também, essa é conhecida. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Olha aí. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Amém. Amém, aleluia. Essas são as palavras do Senhor. Sabe o que é que o Senhor Jesus Cristo está falando aí? Sobre perseverança. Aleluia. A nossa oração ela tem que ser em nome do Senhor Jesus. Em segundo lugar, tem que estar debaixo da vontade de Deus. E em terceiro lugar, nós temos que ser perseverantes. Se você tem certeza, se o Espírito Santo de Deus colocou no seu coração que isso que você almeja irá agradar ao Senhor, não desista de pedir, não pare de pedir. Bata na porta, peça, e a porta será aberta. Glória
Evangelho de Jesus Cristo, Mateus mesmo, capítulo 6. Essa aqui é muito conhecida. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15. Se o meu amado puder me ajudar a colocar ele aqui. Não precisa levantar para ele porque é um texto longo, mas eu sei que os irmãos já leram e leram e releram, até alguns irmãos sabem essa leitura de cor salteada tranquilamente, que é quando o Senhor faz a instrução da oração perfeita. Nós poderíamos ficar aqui, amados, uma semana só para falar do Pai Nosso. Jesus deixou o maior ensinamento sobre a oração. Está aí. Quando o Senhor Jesus ensinou o Pai Nosso. Os irmãos notem aí, os irmãos leiam aqui, e leiam quando chegarem em casa. Amanhã é sábado mesmo. Tire lá 10, 15, 20 minutos. Aleluia. Sente na cabeceira da sua cama, no seu sofá. Abra esse texto e leia desde o versículo 1. Quantas recomendações o Senhor Jesus Cristo faz antes de ensinar o Pai Nosso. O Senhor ensina que para entrarmos na presença do Senhor, nós não podemos ser hipócritas, não podemos ser fingidos, ou seja, porque é muito fácil vir à igreja e mostrar ao pastor que eu oro, que eu sou fervoroso e isso e aquilo e tal, e foi o que o Senhor falou. Não faça como os publicanos, os fariseus, porque eles oram de pé, na rua, na porta, para que sejam vistos. Aí Jesus fala assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e lá dentro fala em secreto com o teu Pai. Porque o teu Pai, Ele te vê em secreto. Aleluia. Ou seja, isso nos mostra, irmãos. Faça uma pergunta para os irmãos. Graças a Deus, eu vou fazer um ano de casado. Pergunta aos irmãos que são casados: qual é o cômodo da tua casa que é o mais íntimo, que não é qualquer um que entra? Ou você deixa qualquer um entrar em todos os cômodos? A cozinha todo mundo passa por ela. A sala, igualmente, mas o quarto, principalmente se é casal, o quarto, ele tem que ser cuidado. É um lugar onde está reservado para o que o quarto? A intimidade do casal ou a intimidade daquele que lá descansa, repousa. Por isso que Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, no seu lugar de extrema intimidade. Aleluia. Glória. No lugar onde ninguém te enxerga, no lugar onde ninguém te ouve. É lá que o Senhor quer que esse ego fique. Dentro do teu quarto. Aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Irmãos, lembra do Pai Nosso, cada frase, cada palavra do Senhor Jesus tem uma riqueza, uma profundidade tão grande atrás de cada fala de Jesus acerca do Pai Nosso, que aí a gente senta, ou a gente senta e louva a Deus pela salvação, ou a gente senta e fala: eu preciso me converter mais. Porque sobre o Pai Nosso há uma grande instrução do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. Podemos falar sobre o Pai Nosso. Mas, amados, Jesus não só ensinou acerca do Pai Nosso, como Jesus deu da oração, dando a instrução do Pai Nosso, como Jesus deu o maior exemplo. Os irmãos sabem, não adianta, não preciso nem discorrer aqui as passagens que são registradas nos 4 evangelhos, e Jesus se retirou para orar. E Jesus foi além mais um pouco para orar. No último momento, antes de ser preso, Jesus estava orando. Ou seja, Jesus deu o maior exemplo de comunicação. Aleluia. Mas a
para a faculdade dentro do trenzão lá de Barueri, aquela Leopoldina, ou em pé ou sentado, e ali eu ficava com o Senhor orando a Deus, respondo a Deus as minhas necessidades, a minha gratidão, as minhas falhas, porque eu sou um ser humano cheio de falhas. Então a qualquer momento é o momento certo e apto para você falar com o Senhor. Queridos, a Bíblia está repleta de personagens que deram
povo. Pai, Oh, Deus bendito. Aleluia. oração com confiança. Deus pega Isaías que está lá fora, e vai lá e fala para Ezequias que essa peleja não é dele. Nesta peleja vós não vão pelejar, porque pelo mesmo caminho que ele vem, ele vai voltar. Aleluia. Porque eu vou colocar a mão sobre o seu nariz e ele vai voltar. Porque ele não afrontou a você, mas afrontou a mim. Ou seja, meu amado, por mais que você ore e ainda lave as afrontas, você fala, não, eu vou ter que tomar atitude, eu vou ter que chegar no fulano, na ciclana, eu vou ter que conversar, vou ter que chamar na responsabilidade, vou ter que ser até grosso. Não faça isso. Afrontou a Deus. Você não sabe o telefone de Deus, que é a sua comunicação com Ele. Entre no teu quarto, feche a tua porta, exponha a sua dor ao Senhor. Senhor, eu estou sendo afrontado. Senhor, eu estou sendo caluniado. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Salmo de número 34. Aleluia. Verso de número 17 em diante. O que está escrito aí? Pode ver. O justo clama, o Senhor ouve. Pede
ele se inclina do céu para olhar o seu servo aqui na terra. E o que é que chama a atenção do Senhor? Será que é o meu jeito de andar? Será que é o meu jeito de vestir? Será que é o meu jeito de falar? Sabe o que é que chama a atenção do Senhor, Deus? É a maneira como nós chegamos até a Ele. É a comunhão que nós criamos com Ele e Ele conosco. Que o Senhor abençoe os irmãos. Eu agradeço pela oportunidade. Seja o nome do Senhor. E os irmãos não estranham, porque eu podia falar aqui como falei da última vez. A forma de ministrar a palavra. Mas quando fui informado do tema, eu até comentei com a minha esposa, falei assim, não, eu vou fazer algo diferente. O Senhor está mandando fazer algo diferente.